Fala pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal. Meu nome é Lucas Montano e tu tá assistindo o canal Lucas Montano. Se tu ainda não é inscrito no canal e o meu vídeo já apareceu na tua timeline aí múltiplas vezes e tu clicou e gostou, considere se inscrever no canal e clicar no like, porque isso é muito importante pra mim. Não, sério, ajuda bastante o canal, tá? Tá preparado pra começar essa segunda-feira, essa semana, com um bate-papo aqui meio complexo, tá? A gente vai falar do fim do trabalho remoto. É óbvio que não existe uma verdade, né? Tipo assim, agora vamos acabar o trabalho remoto. Mas vamos falar sobre isso junto com profissionais que trabalham remoto, pegando múltiplos empregos, né? Então tem muita gente aí trabalhando full-time em múltiplas empresas ao mesmo tempo. E isso tudo também junta com aquele tweet que o Elon Musk... Não que o Elon Musk fez, o tweet que vazou de um e-mail que o Elon Musk mandou para os seus colaboradores, obrigando todo mundo da Tesla a voltar pro escritório. Então, semana passada, se tu perdeu, eu postei um vídeo onde eu compartilho a história de várias pessoas que estão trabalhando em múltiplos empregos ao mesmo tempo. Eu não falo aqui de PJ que faz freela, eu falo de profissionais, pode ser pro PJ ou CLT, mas que oficialmente estão trabalhando em duas empresas full-time ao mesmo tempo, tá? Então, lá naquele vídeo, eu vi muitos comentários, e não fui só eu que vi, foi várias outras profissionais também comentaram naquele vídeo dizendo, cara, olhando os comentários desse vídeo, eu vejo como o trabalho remoto pode, de fato, ser problemático ou, pelo menos, justifica alguns má gestores a obrigar os funcionários a voltarem, né? Lendo os comentários. Vocês já vão entender. O Normando comentou lá, por isso muitas empresas querem acabar com o trabalho remoto. E eu concordo com o Normando, pode ser esse o motivo. Eu vou falar um pouco mais sobre o erro das empresas e qual papel elas estão tendo nessa história toda, tá? E o Renato Campos falou, pior que você lê os comentários aqui e boa parte acha isso normal. Infelizmente, a gente vende a hora de trabalho, não dá para vender a mesma hora para dois contratantes. E acredito que estamos longe ainda de trabalhar por entrega, ou seja, vamos vender hora por muito tempo ainda. Isso vai afetar o home office, sim, infelizmente. Então, assim, só esclarecendo, não é que a gente concorde com o fato de que a gente tem que vender hora. Eu sou contra essa história de vender horas. Eu também não acredito que tu precisa trabalhar 40 horas semanais para adicionar valor a uma empresa, tá? Eu sou contra isso também. Não é isso que a gente está debatendo aqui nesse vídeo e nem isso que eu acredito que o Renato e o Normando quiseram falar ou comentar no nosso vídeo, tá? Mas eu acho que isso pode sim reforçar aquela mentalidade que trabalho remoto é uma mamata, né? E como eu falei aqui no canal antes, o mercado de tecnologia ele foi inflacionado pela injeção de capital nos últimos anos. Capital esse que não vai mais ser injetado esse ano e provavelmente também não vai ser injetado ano que vem, desculpa. E por que eu digo isso? Porque várias empresas já congelaram as contratações, né? Fizeram hire freezing e também estão fazendo layoffs, que seriam demissões em massa. Várias empresas já começaram a fazer isso, mas isso é só um reflexo, tá? Muita gente acha que a bolha no mercado tech ou o mercado estar inflacionado e essas demissões em massa é só por conta que as empresas super contrataram, inflacionaram os salários, mas não tem nada a ver com isso. Eu vi muitas pessoas também tweetar assim que nossa, o mercado, uma bolha tech não existe, porque o mercado de tecnologia vai continuar crescendo. Só que essas pessoas, elas esquecem que por trás é dinheiro. Por trás, a resposta sempre é falta de dinheiro, ou falta da injeção de dinheiro em capital de risco, né? Falta de capital de risco, é o que eu quero dizer. Então, assim, nós vamos saber mais informações dia 29 de junho, se o mercado americano está entrando numa recessão ou não, que é quando vai sair, eu acho que o segundo quarter lá do growth, GDP deles lá, né? E assim, os investidores eles vão fugir do capital de risco, então vai ter menos dinheiro sendo injetado. Muitas dessas empresas aí que estão contratando e que contrataram nos últimos anos não são profitables, né? Eles não gera, digamos, lucro. Todas elas rodam no prejuízo baseado em quê? Baseado em dinheiro que está sendo injetado. Se esse dinheiro parar de ser injetado, ela não gera ainda lucro, ela tem que organizar, né? Fazer aquela reestruturação. E aí rola as demissões. E várias empresas já começaram a fazer isso e é muito incerto o que vai acontecer.
tá? Mas uma das coisas que pode combinar com todos esses fatores que eu tô conversando aqui com vocês é o fato de que a balança, né, da negociação, ela tá agora começando a pesar pro outro lado. Então, tudo é um jogo de poder, né? Quando tu vai buscar um aumento salarial, quando tu vai lá pedir por um aumento, ou tu vai pedir para se manter remoto, tudo tem uma força, né? Tudo tem um poder de negociação. E como tava chovendo vagas, tinha mais vagas do que profissionais qualificados, quando tu era um profissional qualificado, o que tu fazia? Tu exigia da empresa um aumento, ou tu exigia ficar em casa, ou a empresa sabia que ela estava no lado mais fraco da negociação e deixava tu trabalhar remoto, né? Mas como a balança pode vir a mudar, e isso tudo tá também coincidindo aí com o fato de que múltiplas pessoas estão pegando múltiplos trabalhos ao mesmo tempo, pode ser que a gente veja um movimento agora acontecendo pro fim do trabalho remoto. E eu digo fim do trabalho remoto não é para todo mundo, é óbvio que vai ter empresa que vai manter 100% remoto, tem empresas que nasceram já com uma cultura de trabalho remoto, mas eu digo assim, digamos, tu vai ouvir falar mais de empresas pedindo para os funcionários voltar pro escritório, tá? Aqui tem um gráfico de layoffs, tá? Tem um website layoffs.f for your information, né? E esse site então divulga quais são os layoffs que estão ocorrendo, e agora a gente viu que no mês de maio e junho a gente teve alguns picos que são parelhos aos picos que a gente teve em 2020 no início da pandemia, tá? E aí vocês podem me dizer, nossa Lucas, mas eu vejo um monte de vagas aí sendo abertas. E eu já falei aqui, empresa vai estar sempre contratando, então as empresas, mesmo que elas estejam dando um hire freeze, que elas estejam pausando as contratações, elas vão divulgar vagas, elas vão estar sempre prospectando talentos, tá? E talentos sempre vão ter emprego também. O talento sempre vai ser bem recebido pela empresa e vai participar do processo seletivo, e quando a empresa decidir então aumentar a quantidade de cabeça, né, o head count, eles vão chamar esse talento. Então elas estão sempre prospectando. Então o fato de tu estar vendo aí vagas sendo publicadas não significa que a balança tá mudando de lado novamente, tá? Isso não tem ligação. Vocês vão ver empresas que acabaram de demitir um monte de pessoas, eu acho que é o Quinto Andar, por exemplo, que tá publicando vaga novamente, tá? Então uma coisa não tem relação com a outra. Enfim, fazer layoff e demitir 10, 20% do quadro de funcionários de uma empresa é muito caro, tá? Então, quando as empresas fazem essas demissões em massa, isso é muito custoso para ela. E isso pode explicar, combinando agora os assuntos dos dois trabalhos remotos, pode explicar o fato do Elon Musk ter feito aquele tweet obrigando os funcionários da Tesla a irem pelo menos 40 horas semanais para o escritório. E por quê? Porque eu acho que ele queria que a maioria desses funcionários pedissem demissão para que ele não precisasse demiti-los, né? Que é muito mais caro. E isso só se comprovou porque dias depois que aquele e-mail vazou, o que aconteceu? A Tesla divulgou que também iria fazer layoffs, tá? De 10%, se eu não me engano. Então, assim, para quem não viu o e-mail do Elon Musk, praticamente ele falou que qualquer pessoa que deseja trabalhar remoto tem que pelo menos ir 40 horas semanais para o escritório, no mínimo. E 40 horas semanais eu acho que basicamente é o contrato de trabalho da maioria das pessoas. Esse negócio da Tesla, ele conflita muito com alguns estudos que saíram, né? Porque o Elon Musk falou que, tipo assim, os funcionários têm que fingir trabalhar, né, em outro lugar se eles quiserem continuar trabalhando remoto. E eu acho que esses funcionários, eles não fingem trabalhar, tá? Eles trabalham até muitas vezes em múltiplas empresas ao mesmo tempo. Eu tô brincando, tá, pessoal? E segundo um estudo de Stanford sobre o trabalho remoto, acompanhando aqui mais de 16 mil trabalhadores ao longo de 9 meses, observou-se um aumento de desempenho de 13%. E eu pessoalmente, eu tô sendo muito mais produtivo trabalhando remotamente também. Eu sinto isso, eu não sei como é que tá pra vocês. Vocês sentem isso? A câmera não tá... Acho que agora tá melhor, né? Iluminação. Acho que agora vai melhorar a iluminação. Desculpa por isso. Então, os pesquisadores aqui, eles descobriram, por exemplo, que funcionários remotos se exercitam mais. Por isso também fica menos doente, né?
Então o sick leave, né, o sick days ali diminuiu bastante também durante essa onda de trabalhos remotos. Empresas bem estruturadas vão manter o trabalho remoto, tá? Empresas que possuem, por exemplo, um quadro de funcionários seniors vão ter facilidade ao fazer isso. Isso porque algumas pesquisas revelaram também que 64% das empresas não se sentem equipadas para gerenciar o trabalho remoto. Elas acreditam que não têm as ferramentas certas para gerenciar a produtividade dos seus funcionários. E falando em ferramentas, eu vi um outro tweet esses dias, apareceu até como uma publicação, uma publi aqui pra mim, da Pluralsight. É uma ferramenta que basicamente oferece aí de uma forma muito bonita, né? A visibilidade do que os colaboradores estão fazendo, né? Então, e olha só que legal, tu vai conseguir ver quantos commits tu faz por hora, por exemplo. Ou qual dos teus colegas mandou mais código pro repositório. É uma coisa absurda ao meu ver, né? Eles querem praticamente te colocar de costa pra porta, né? Essas ferramentas pra mim é igual colocar o funcionário de costa pra porta, né? Porque como é que tu mede a produtividade de um funcionário no escritório? Tu coloca a mesa dele de costa pra porta e aí quando o teu chefe passa no corredor, ele consegue ver se tu tá trabalhando. E praticamente essas ferramentas é te colocar de costa no trabalho remoto, tá? E assim, eu falei, pra mim é idiota isso, porque as empresas praticamente, elas vão ver no curto prazo um aumento da produtividade, mas isso vai incentivar muita galera a subir mais código por subir, apenas para manter as métricas de vaidade bonitinhas. E eu já falei em outros vídeos aqui, quanto mais código, mais bug. Tu, na verdade, tu deveria escrever menos código. Se tu não escrevesse nada hoje de código, seria um bug a menos que tu colocaria em produção. Mas enfim, essas ferramentas, elas podem até funcionar para um time que tá meio ruim, tá ligado? Aquele time que não tá saindo do lugar. Essas ferramentas vão ajudar esses times, principalmente aqueles que não têm liderança. Então, tu tem um time ruim, tu tem uma liderança fraca, temporariamente, essas ferramentas de fato podem ajudar. Mas tu tem um time bom, um time de seniors, provavelmente esses profissionais no curto prazo vão tentar burlar o sistema, porque eles sabem fazer isso, né? Eles vão escrever, ao invés de mandar uma funcionalidade já com testes, eles vão primeiro escrever a funcionalidade, depois vão mandar um teste, depois vão dar um rename, vão fazer ali um improvement de readability. Enfim, e enquanto eles fazem isso, eles já vão estar buscando um segundo emprego. Eu não disse aqui um novo emprego, porque provavelmente eles vão manter os dois empregos. Como que as empresas podem garantir, sem uma liderança forte, que tu tá fazendo um bom trabalho remotamente? Isso tem que vir da busca do time por entregar valor. Mas é isso, se o trabalho remoto vai continuar após a pandemia, eu não sei te dizer. Eu acho que ninguém sabe dizer. Se alguém diz que sabe, provavelmente tá mal informada ou tá te mentindo. Mas o que a gente pode ver com algumas coisas aqui? A gente pode ver que algumas coisas que antes eram raras, agora não são tão raras assim. E eu não digo que elas são comuns, mas tu vai ver com mais frequência. São profissionais que trabalham remoto tendo múltiplos empregos. Existe até uma comunidade no Reddit, tem 55 mil leitores nela, de galera que faz overemployed. Então, galera que tá overemployed, ela tá com múltiplos empregos. E essa comunidade existe para trocar experiência. E o que os comentários daquele meu último vídeo, onde eu compartilho um pouco das experiências dos profissionais que estão trabalhando em múltiplos empregos, o que aquele vídeo mostra nos comentários é que algo que era raro tá ficando comum. E eu tô com um pouco de receio, combinando todos esses fatores que eu disse aqui no vídeo. Mas comenta aqui embaixo, o que tu acha? O que tu acha que vai acontecer no mercado? Desculpa por começar a segunda-feira já com um tópico tão profundo. E se tu quer ouvir o depoimento de brasileiros que estão trabalhando em múltiplos empregos ao mesmo tempo, confere esse vídeo aqui. E se tu quer saber também um pouco sobre o porquê que as empresas estão demitindo em massa e se é de fato uma bolha na tecnologia, tu também pode assistir esse vídeo aqui.